Olá, um abraço, a paz do Senhor para o seu coração. Eu quero ler uma palavra com você em Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Contra quem estamos lutando? Hoje há uma guerra muito grande entre as igrejas evangélicas, de uma forma sutil e às vezes até declarada, sendo que a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra os nosso próximo, nossos irmãos, mas sim contra as fortalezas de Satanás. É uma vergonha vermos tanta coisa que acontece entre nós. Ao invés de nós estarmos pregando a palavra para ganhar almas para o reino de Deus, ao invés de protestarmos contra o pecado, as heresias que existem por aí, estamos brigando entre nós mesmos, irmãos, e às vezes na própria congregação. Mas nós não temos que lutar contra a carne, contra as pessoas, contra o ser humano. Nós temos que lutar contra os espíritos malignos que usa meios e pessoas para prejudicar a obra de Deus de várias formas. Nós temos que tomar muito cuidado para não contrariar os princípios da palavra de Deus. Em alguns lugares aqui no nosso Brasil existem marcações territoriais onde certas igrejas não podem abrir congregações. Ou seja, o ministério tal abriu igreja em tal bairro, dependendo da igreja, não pode invadir ali e também abrir no mesmo bairro. O que é isso? Isso é uma política vergonhosa, maligna, não procede de Deus. São poderes humanos prejudicando a obra de Deus, são influências de homens que estão no poder e que abusam da autoridade que recebeu, ao invés de beneficiar a igreja de Jesus, estão beneficiando a sua própria igreja. Lembra-se bem que Paulo tinha muito motivo para pedir que algumas pessoas parassem de pregar a palavra, porque ele disse que alguns pregavam por contenda, outros pregavam por interesses vários, mas ele disse: o que importa é que o evangelho seja pregado. É claro que Deus quer que nossos motivos da pregação do evangelho seja por motivação corretas. Mas se alguém prega com motivação errada, é um problema que Deus vai lidar com essa pessoa. Deus vai cuidar dessa pessoa. Nós vemos algumas pessoas dizendo assim: olha, cuidado com aquelas portinhas, com aquelas igrejinhas, com aqueles irmãozinhos. Olha, pastor, missionário, missionária, apóstolo, bispo, quase anjo, reverendo, sei lá, quase Deus, que eu não sei mais qual é a classificação que existe hoje. A igreja não é sua. As almas que estão lá no mundo também não é sua. O prédio construído com o nome da igreja que você dirige não é seu. Os pastores que você conduz não te pertencem. Você é mais um instrumento de Deus que Deus quis colocar na frente do trabalho, e isso nem significa que você é o mais capaz para isso, porque existem pessoas que fazem melhor do que você, mas Deus, por bondade, colocou você. Então nós precisamos tomar cuidado
para não viver esta vida de contenda, um ministério contra o outro, um ministério não convida um pregador de outra igreja, um ministério que fala mal do outro, esquecendo de olhar as suas próprias mazelas, tanto pecado que existe entre nós, que precisa ser tirado, precisa ser tratado, e a gente, ao invés de tirar a trave do nosso olho, estamos preocupados em tirar o cisto do outro ministério, da outra igreja. Nós temos tanto pecadinho entrando, tanto mundanismo, tanta imoralidade, indecência, fornicação, adultério, tanta palhaçada para ser cuidada, e estamos preocupados com a igreja do outro pastor. Isso não é uma política. A igreja de Jesus não tem nada a ver com partidos. E nós estamos vivendo uma época que parece que estamos vivendo em meio a partidos políticos religiosos, se é que existe esse termo, onde muitos pastores não têm comunhão com o outro por simples coisas, inclusive diferença de ministério. Aí começa uma igreja pregando a palavra de Deus e a gente acha que não foi Deus que levantou aquele homem. Sabemos que tem gente que não foram levantados por Deus, mas quem somos nós para julgar certas coisas? Você se lembra como foi que a igreja que você pastoreia começou? Como você, ou o fundador da igreja que você pertence, você se lembra como ele foi interpretado? Interpretado como rebelião, interpretado como rebelde, como alguém que estava em pecado. E assim é o que nós estamos fazendo com alguém que abriu um ministério hoje. Não sou a favor desse monte de igreja que as pessoas ficam abrindo tanta esquina por aí, sem ter um fundamento teológico, espiritual, sem a direção de Deus. Mas eu corro o risco de errar, de classificar quais são de Deus e as que não são, porque eu não conheço todos eles, como você também não conhece. Então nós precisamos mesmo de ganhar almas para o reino de Deus, nos unirmos. Não estou dizendo a união das igrejas, como querem por aí, a união da placa das igrejas, não, mas no nosso sentimento, cumprindo o nosso dever, o ide de Cristo, o ide fazer discípulos em todas as nações, é uma obrigação de cada um de nós. Precisamos nos unir e transmitir a palavra de Deus, pregar o evangelho. Eu vejo como é vergonhoso. Alguém diz assim: olha, é melhor abrir uma igreja do lado da outra do que um bar. Você quer saber? Isso, para o escândalo das pessoas, é pior do que um bar. Um bar vai fazer as pessoas pecarem, mas muitos deles só mudaram de lugar. Vai continuar sua sequência de ruína e de pecado. Agora, uma igreja do lado da outra, será que é menos ruim? Ou será que essa maldade, essa complicação e esse prejuízo só tem uma face diferenciada? O que seria de Jesus? Aqui, ele falaria para Pedro pastorear a igreja do lado direito e Paulo ao lado à esquerda? Inclusive, do próprio ministério, de igrejas, do seu próprio ministério, tem algumas que abrem próxima a outra, que a única explicação que tem é territorial, domínio territorial, ou porfia, contenda. Vamos ver quem ganha mais. Jesus não pensaria desse jeito. Nós, pastores, vocês que são pastores, apóstolos, missionários, para de brigar um com o outro, de contender. Isso é obra da carne. Isso não é uma luta pelo reino de Deus. Isso não é combater contra Satanás. Porque quem disse que você está mais correto do que o outro? Que diz que eu sei mais do que ele? Eu digo para vocês que eu sinto às vezes vergonha, decepcionado com comportamentos ministeriais. Eu estou falando não apenas no ministério que eu faço parte, mas no sentido geral. Isso há muito tempo acontece.
E aí nós falamos de amor, lemos lá em Salmos, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E aí, mas na prática, percebemos que parece período de política e é uma hipocrisia terrível. E aí por trás falamos mal e quando encontramos é aquela coisa, abraçar, também é o nosso irmão, vai morar no céu como eu e você, está aqui o servo do Senhor. Para com isso, pastores. Para com isso, evangelistas, presbíteros, diáconos. Nós precisamos tomar vergonha na cara e pregar o evangelho da Bíblia, e não o evangelho ministerial. Divulgar a Bíblia e não a igreja institucional que nós pertencemos. Jesus não veio para estabelecer instituição, organização. Jesus veio estabelecer a sua igreja, o organismo vivo, independente da placa da igreja. Se alguém pregar heresia, este vai dar conta diante de Deus. Mas isso acontece independente da igreja. As heresias estão por aí. Tem as seitas heréticas, mas tem algumas pessoas que fazem parte de igrejas pentecostais, neopentecostais e de comunidades que tudo fariam do mesmo saco. Muitos deles pregam heresias, suas filosofias e colocam como doutrina bíblica. Não podemos guerrear. Nós não estamos aqui, não somos chamados por Deus para combater uma igreja contra outra. Você pode combater contra o pecado, inclusive da sua própria igreja, quem sabe da sua própria casa, da sua própria vida. Como protestar contra erros independente de instituição. Nós precisamos pregar o evangelho da Bíblia e não o evangelho tendencioso, um evangelho que não se pareça com as palavras de Jesus. Repito, é hora de nós despertarmos e pregarmos o evangelho, tempo e fora de tempo, na televisão, no rádio, na rua, mas não precisamos também levantar uma placa, uma bandeira de onde pertencemos, porque nós estamos aqui não para encher uma igreja de pessoas, estamos aqui para ganhar alma, para encher o reino de Deus, independente de onde essa pessoa congregar. Se ela está em uma igreja séria, que prega a palavra de Deus, que existe muitas por aí, isso é o que importa. Jesus não te chamou para brigar e contender. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Houve uma época em que nós víamos uns irmãos falando do outro, que a igreja tal era a porta aberta, que a igreja de fulano de tal é uma igreja mundana. E agora, nós que falamos isso, podemos falar o quê? Estamos pior do que aqueles comportamentos que a gente condenava. Estamos piores mesmo, a ponto daquelas pessoas se ridicularizarem contra nós. Então nós precisamos entender, precisamos pregar a palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que muda ideias, pensamentos, que muda corpo, alma e espírito e que prepara o ser humano para morar no céu. Nós não estamos aqui para divulgar filosofias tendenciosas e religiosas. Estamos aqui para pregar o evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus venha falar fortemente com você. Que eu possa não pregar um evangelho tendencioso ministerial, mas um evangelho bíblico, um evangelho cristocêntrico, um evangelho que procede de Cristo, um evangelho que procede da Bíblia, um evangelho sem tendências ministeriais, que Cristo seja o centro das nossas mensagens e não a placa da nossa igreja. Jesus não está nem aí com que tipo de ministério você pertence. Ele quer saber se você pertence à igreja dele, se você pertence à igreja que ele criou, que ele comprou com o seu precioso sangue. Entenda isso. A nossa mensagem, Cristo precisa ser o centro dela. Boa noite ou bom dia, quem sabe outro país que você esteja, Deus te abençoe, onde você estiver. Se você
gostar e concordar com essas palavras, compartilhe. Não estou aqui para brigar com você. Pastores, você é meu irmão. Pastora, bispo, apóstolo, eu sou seu irmão. Não vamos brigar, não. Não vamos contender. Não vamos tirar a pessoa da igreja um do outro para encher, porque a igreja de Jesus, isso não enche a igreja, isso não é ganhar alma. Ganhar alma é tirar as pessoas do abismo, do aprisco de Satanás e trazer para os braços de Jesus. Paremos com esse negócio de briga e de contenda, de conversa e de acusação, com inveja, parecendo os fariseus, saduceus e os escribas contra Jesus. Nós não somos dono da verdade.